A nossa aula hoje nós já vimos, presta atenção, meninos e meninas, nós já vimos no processo da salvação. Bom dia, Sônia. Bom dia, pastor. Também que você veio. Sempre que você veio, a aula é um sucesso, Sônia. Eu gosto para você ver. Nós já vimos no processo da salvação aquela obra que Deus faz antes da fundação do mundo, ao nos escolher e nos livrar do que nós vimos é a ira vindoura, a ira de Deus. Deus nos livra da sua ira, isso é salvação. E Ele nos livra da sua ira por meio de Jesus Cristo, que desvia a ira de nós e assume o custo da nossa salvação. A nossa salvação tem preço. A gente costuma dizer é de graça para nós. Mas ela tem um custo, e o custo é muito elevado. Só que quem paga esse preço é Jesus Cristo. E nós vimos que essas obras aqui, tanto a justificação que está em Cristo quanto a eleição, são obras que não dependem de nós. Não são obras que nós podemos colaborar, fazer algo para que isso aconteça. No entanto, isso precisa gerar um impacto pessoal em mim. A obra da salvação não pode ser só algo de Deus. Não pode ser algo que aconteça só lá nos decretos eternos. Ela precisa ter algum efeito na minha vida, ela precisa ter alguma aplicação para mim. Que aqui é particularmente um erro comum de muitos calvinistas, como nós, que às vezes achamos que isso é tudo tão de Deus, que não existe nada em nós. Então nós vamos começar a ver agora a aplicação de toda esta obra que acontece fora de nós, a aplicação dela no nosso coração, a aplicação dela na nossa vida. Então o processo dos nossos estudos agora tem muito a ver conosco. Ela estará extremamente ligado à maneira como nós vivemos e reagimos à palavra do Senhor, à redenção que Ele veio operar na nossa vida. Então, nós estamos passando agora para um novo ciclo. É um ciclo em que nós vamos estudar a salvação, a soteriologia aplicada à nossa vida. Tudo bem até aqui? Perguntas? Perguntas? Nenhuma? Hoje nós vamos começar com uma doutrina bíblica chamada de graça irresistível. Como que a graça, essa graça maravilhosa que nós vimos, essa graça que Deus propõe em Cristo Jesus, como que ela alcança a sua vida? E nós vamos chamar essa graça de graça irresistível, porque essa graça ela opera na sua vida de tal maneira que você é transformado por ela. Não é uma tentativa de transformação, mas é uma obra de Deus assim, decisiva. Deus não vai, deixa eu tentar transformar a vida do Silvio. Deus vai falar assim, eu vou transformar a vida do Silvio. Deus vai operar de uma maneira tal que o seu coração, a sua mente, como a gente sempre usa fazer aqui, a sua mente será atingida pela obra da graça. Você será alcançado por ela. Ela é irresistível, embora não signifique que nós não façamos oposição. Muitas vezes nós fazemos oposição, é que ela vence a nossa oposição. Nós vamos, ao longo dos domingos aqui, ver como que isso se manifesta. Praticamente, o que nós vamos ver é exatamente isso. Como que a graça vem operando, como que nós vamos reagindo, às vezes nos opondo e às vezes trabalhando em prol da manifestação da graça na nossa vida. Então, há muitas coisas que a gente vai estudar. E eu quero o seguinte, irmãos, eu vou adiantar qual é o objetivo. O objetivo é que você entenda
O objetivo é que você entenda como é que a salvação se processa na sua vida. Porque às vezes o crente tem a impressão, não, eu fui salvo, e parece que a coisa para ali. Ah, fui salvo, tá bom. Só falta morrer e ir para o céu. Parece que não existe uma progressão da salvação, uma progressão da manifestação da graça na sua vida, mas existe. Existe todo um processo. Então você tem que entender isso, entender como é que essas coisas funcionam, até para que você aprenda a reagir melhor, até para que você aprenda quando é que você está errando, o que é que está faltando. E quando você está evangelizando alguém, ou apresentando o evangelho a alguém, você entende o que vai acontecer no coração daquela pessoa. E até entre nós, a gente entender por que nós somos pessoas tão diferentes na manifestação desta graça. Então, tudo isso, esse conjunto de ensinos, não é só assim, uma teologia para você guardar na gaveta. Ah, deixa eu pegar um pouco de teologia, vou guardar na gaveta. É uma teologia que ajude você a entender o que está acontecendo na sua vida. Porque Deus está operando na sua vida. Deus está fazendo uma obra na sua vida. Embora isso pareça tanto um jargão, Deus está fazendo a obra, Deus tem uma obra para você. Isso é um jargão que o pessoal usa. Mas é verdade. Deus é um moleiro trabalhando no vaso. Abra aí, Jeremias 18. Eu gosto dessa passagem demais. Eu uso muito essa passagem para mostrar a percepção que Deus quer que tenhamos dele. Jeremias 18. Alguém lê para a gente aí verso de número 1 até o verso de número 4. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Põe-te, desça a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou da mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem pareceu. Então, um detalhe que eu sempre me observo nesse texto, sempre me vem à mente quando eu leio esse texto, é que quando Jeremias chega na casa do o oleiro não conversa com Jeremias, o oleiro não explica o que está fazendo. Jeremias observa, diz, e tem uma palavra hebraica que diz assim, ele estava entregue à sua obra. É uma palavra que diz assim, ele estava debruçado sobre a sua obra. E a maneira como ela é dita mostra que ele não só estava fazendo algo, ele estava completamente entregue a fazer aquilo. Era o alvo dele. O oleiro não parava de fazer aquilo. E quando o vaso se estragou, Estava focado, é isso aí, estava focado. E quando o vaso se estraga, ele não abandona o vaso. Ele não despreza o vaso. Ele quebra, ele esmiuça, mas ele refaz. É um processo. A salvação, ela tem um momento pontual da transformação, mas ela é operada ao longo da nossa vida. Nós somos libertos da ira no momento em que nós somos salvos, Cristo paga o preço, nós somos libertos da ira lá na cruz, mas ao mesmo tempo a salvação vai produzindo libertação de todos os efeitos do pecado na nossa vida aos poucos. Eu repito aquilo que disse lá em cima. Nós não vamos ser libertos completamente nessa esfera de existência, mas podemos ser libertos em uma intensidade razoável, a ponto de podermos dizer que a igreja se santifica e que você pode ser mais santo. Nós estamos absorvendo um ensino que eu acho ele ruim. É aquele ensino de que já que nós nunca vamos ser libertos do pecado, não adianta lutar contra ele. Nós vamos ser absorvidos por uma ideia de nós nunca seremos perfeitos e nos acomodamos. Achamos que nunca,
não dá para melhorar muito, né? Sempre vamos ser muito ruins. Não é, Beatriz? Mas, pastor, na Bíblia diz que a gente tem que desviar da face do mal, né? Desviar do mal, exatamente. Que aí é o que eu vou dizer assim, isso não é só uma obra de Deus, é uma obra que você vai colaborar. Deus trabalha em você e é você que, por incrível que pareça, Deus faz isso conosco. Ele trabalha em nós para que nós trabalhemos para Ele. Então, veja, todo esse contexto é muito importante para você começar a estudar essas doutrinas, não só como quem vai receber informação. O que o pastor pensa sobre isso? Mas você receber esse grupo de estudos para aprender, para lidar com você mesmo. E não fiquemos, irmãos, nesse negócio de comparação. Eu sou muito disso de ficar comparando, né? Tá vendo, fulano? Igual o publicano e o fariseu, né? O fariseu, quando vai orar, o que ele fala? Fala assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano. Não, gente, mas nós somos muito competitivos. E até a gente gosta de falar assim: você devia ser como fulano. Você devia ser como você é, só que melhor. Sempre melhor do que você é. Porque Deus está se relacionando com você pessoalmente. É uma obra pessoal. Não estamos apostando na corrida de quem chega lá mais santo. O ideal nosso é de que todas as pessoas cheguem à estatura de varões perfeitos. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo da igreja. Vamos trabalhar com isso definitivamente. Graça irresistível. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, gostaria que você primeiro fosse lá a João capítulo 5, verso 40. João 5, 40. Primeira coisa, por que nós afirmamos que a graça é irresistível? E por que é graça? Porque ele não é algo que as pessoas buscam, a salvação não é algo que as pessoas buscam por seu próprio mérito. Aliás, se depender de nós não vamos atrás. João 5,40, a gente pode ler. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. É muito comum isso acontecer. Você falar do Evangelho para algumas pessoas, a pessoa fala: nossa, que história bonita. Você pensa que ele vai tomar uma decisão, você pensa que a vida dele vai mudar, e o que é que ele faz? Não faz nada. Ele se afasta. Não quereis vir após mim para terdes vida. O ser humano, naturalmente, ele se distancia de Deus por causa do seu pecado. Deus precisa ir buscá-lo. Mas se Deus fosse buscá-lo simplesmente com uma proposta de salvação, eu vou fazer uma proposta para você, uma proposta de salvação, o coração do homem diria o que para Deus? Não. Ou então o que eu vou ganhar? Não, porque do jeito de Deus, nosso coração vai dizer não. Por quê? Por que nosso coração vai dizer não? Nosso velho esquema. Porque o nosso coração já tem um amor. Já tem um amor acima do amor que deve a Deus. Qual é o amor que está no nosso coração? Nós mesmos. Nós mesmos. Nós não queremos abrir mão disso, gente. Naturalmente não vai acontecer. Se a Bíblia fosse escrita por um adolescente, naturalmente não vai rolar. Não vai acontecer. Se a Bíblia fosse escrita por um adolescente. Gente, olha, nós precisamos saber isso. O nosso coração não vai dizer sim para Deus naturalmente. Será necessária uma obra especial de Deus no nosso coração. Porque a proposta de Deus é que o nosso amor, como é que diz lá o principal dos mandamentos? Amar a Deus Todas as coisas. acima ou sobre todas as coisas, acima de tudo. Você ama a Deus acima de tudo? Vocês amam a Deus acima de tudo? Então, amar até ama, mas a gente não sabe e não pratica. Se não pratica, ama?
Então, é você falando, ele não sabe, mas... Já viu a esposa? Você diz que ama a esposa, mas não liga para ela. Não... Mas tem alguma coisa errada, gente? Tem. Mas aí quando os mulheres pés... todas afirmam. Tem. Os rapazes não fizeram assim. Você ama o esposo? Por que se não ama o esposo, se ama o esposo, por que tem alguma coisa errada? Rapazes? Tem. Meus irmãos, amor a Deus acima de todas as coisas implica uma entrega total. Amará a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Mas por quê? Agora vou ao seu ponto. Você tem razão. Amar, nós amamos. Mas parece que é difícil. É difícil. Porque nós estamos lutando contra um coração que ama a si mesmo. São duas naturezas trabalhando em nós. São duas inclinações. Uma motivada para amar a Deus e a outra motivada para amar a nós mesmos. E o grande concorrente de Deus na nossa mente somos nós mesmos. Não é o futebol. O futebol é só um ídolo que o nosso ego usa para satisfazer a si mesmo. Com todo respeito, meus pêsames a palmeirenses e corintianos. O Senhor deixou todo mundo classificado em São Paulo. Paulinos, corintianos e palmeirenses. Inclusive o Santos está fazendo uma ligação para aquele juiz lá para ver se ele habilita. Parece ganha, né? Só assim, né? O juiz não trata, é fácil. Hoje estamos torcendo para os dois perderem, tá? Bia, cuidado com o ídolo do coração. O pessoal aí pode assistir hoje um que vai passar sentindo na pele. Como é que é? Sentindo na pele. Irmãos, nosso grande concorrente não é a cama de manhã, nosso grande concorrente não é a necessidade de ganhar dinheiro, o grande concorrente de Deus não é a necessidade de ganhar dinheiro, o grande concorrente de Deus não é o futebol no final da tarde de domingo, o grande concorrente de Deus não é a praia, não é a casa no campo, é o seu coração. Deus precisa fazer uma obra lá, e Deus sabe que precisa. Então, a obra que Ele vai fazer da graça será no seu coração. Deus vai atingir o seu coração. A partir do seu coração, Ele vai atingir o restante do seu ser. Ele vai mudar você. Então, nós passamos agora a entender que a salvação precisa mudar o nosso coração. Abra aí em Filipenses, capítulo de número 2. Só para que você se situe no verso de número 12 e 13. Nós temos uma afirmação que pode nos ajudar muito a entender como é que essas coisas operam. Vai lá, quem achar pode ler. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A graça de Deus vai chegar em você e vai mudar algo no seu coração. O que Deus vai mudar no seu coração? Deus não vai forçar a sua vontade. Ele vai mudar as coisas que determinam a vontade. As inclinações da sua alma. Entenda bem, a sua vontade sem Deus se inclina. Vamos tirar aqui, esquece Deus agora. A sua vontade, exatamente, a sua vontade sem Deus se inclina para amar a si mesmo. Amar a si mesmo. Então suas escolhas serão sempre baseadas em você mesmo.
O que Deus vai mudar não é que Deus vai forçar, me ame de qualquer jeito, não ame a si mesmo, então Deus vai impor a você isso por uma lei. Não, Deus vai mudar o que inclina a sua vontade. Ele vai habilitar a sua vontade a amá-lo. Dá para entender isso, gente? Vamos lá, vamos tentar esclarecer. Deus não vai falar assim, Beatriz, a partir de agora você vai amar somente a si mesmo, a mim mesmo, a mim. Tchum. Sim, Senhor, a partir de agora eu obedeço só ao Senhor. Aí você vai dizer assim, bom, mas aí não sou eu que estou amando, Ele me obrigou. Ele me obrigou a amar. Não é o que as pessoas acusam, essa doutrina, de que Deus estaria nos obrigando a amar. Não é algo que nós fazemos livremente, pela nossa própria vontade. Só fazemos porque Ele nos obrigou. Veja, quando a gente fala em vontade do homem, a gente fala de uma liberdade, uma livre escolha que nós fazemos, conscientemente, ou não? Não é isso que a gente quer? Não é isso que as pessoas querem? Uma livre escolha? Ou vocês acham que amar a Deus tinha que ser uma coisa que você queria o contrário, mas Deus obriga você a amar? Eu acho que a gente ama a Deus porque Deus pode nos dar alguma coisa. Acaba virando uma troca. Não, sim, aí é um amor que não é amor mesmo, né? Aí é amor assim mesmo, aí não mudou nada. Mas a maioria precisa. Aí é assim, mas vamos pensar nos que amam a Deus mesmo. Eu queria que você entendesse que Deus, na verdade, não vai forçar a sua vontade. O que Ele vai fazer é mudar as coisas que determinam a sua vontade. Nós fazemos isso com as crianças, num outro sentido. Fala. Significado diferente para aquilo que nós temos como ideais de vida. Vai mudando. Sim, Deus vai. Cria instrumento assediado para você ver, tá vendo? Você achava que era dessa forma e não era. Veja como é que é. Olha só, nós fazemos isso com as crianças. Seu filho chega lá, né, a criança fala assim, eu quero esse, pai, eu quero esse, mas aquele não pode. O que você faz? Mas olha esse, como é bonitinho. Você apresenta algo melhor, você faz o quê? Você influencia, você tenta mudar as coisas que estão motivando a buscar aquele. Você diz, não, esse é feio, esse não pode, ou não, esse machuca, esse aqui é mais bonito. É lógico que é numa outra medida. Nós estamos tentando influenciar ou gerir as coisas que determinam a vontade da criança. Deus, o que muda em nós é o que gera a nossa vontade. Então é antes da vontade que Deus muda. Ai, gente, eu não estou conseguindo. Eu nem conheço que eu não estou conseguindo. Vamos fazer um gráfico. Ação. Ação. Vou chegar lá. Ação. Ação é o resultado, ok? Eu vou agir baseado em quê? Na minha vontade, ok? Quem está com vontade de comer macarrão? Pode ser nhoque. Pode ser nhoque. Quem está com vontade de comer nhoque? Nhoque é bom. Está com vontade de comer nhoque? Joia. E quem está com vontade de comer... Mas por que você está com vontade de comer nhoque? Porque ela prometeu. Promete para nós. Eu já tinha visto de tudo em escola dominical, menos uma pessoa cobrar a refeição. Eu não tinha visto essa. Se não tiver pronto, vou indicar o lugar que você compra. Muito bom, hein? Olha lá. Eu vou agir baseado na minha vontade, mas a minha vontade ela precisa de elementos que determinem. No caso, ele está dizendo, não, eu estou com vontade porque ela me prometeu, elementos que determinem a vontade. Em outras, na verdade, ele está com vontade de comer nhoque, porque ela prometeu, mas porque ele gosta de nhoque, porque já experimentou, já ouviu falar, alguém disse que é bom, Faz tempo que não come. faz tempo que não come. Então, há vários elementos que estão determinando essa vontade. Vamos pensar numa outra coisa. Alguém está com vontade de comer aqui, deixa eu pensar.
conversar. Tem que ser comida, não hora. Tem que ser comida. Tem que ser comida. Tem que ser comida. Eu não tomei café direito. Uma bela paella, pastor. Não, nada de paella. Essa é legal porque eu sinto vontade de comer. Você tem contra paella? Não, vamos pensar no prato, uma culinária mais exótica um pouco, mais... Não. Exótica. Alguém está com vontade de comer pata de grilo? Bem, sabe? Está com vontade? Ficou agora? Pata de grilo sequinho. Hein? Não está com vontade? Por que não? Nunca comi, não hoje. Nunca comi. Tenho uma certa aversão porque é cultural. Isso é coisa de bicho grilo. Então tá. Veja, você não está com vontade de comer grilo, está com vontade de comer nhoque. Mas de repente, lá no nhoque, junto com o nhoque, tem um pratinho do lado, um negocinho, não, um petisco. Um petisco. O que é isso? Não, come aí, você vai gostar, é legal. Tal. Ainda mais que é nutricionista, a esposa. Não, tem muito, como é que fala? Muita proteína nisso. Não engorda porque é pequeno e tal. Aí você vai lá e fala, legal, tal. Que bom, tal. É batata palha? Nossa, batata palha de cor diferente. Aí ela chega e fala assim, pata de grilo. Nossa, eu não sabia que era tão bom. Se fosse o Cláudio, eu ia falar, você me enganou. Poxa, é bom mesmo pata de grilo. Bem que o pastor falou, né? Bem que o pastor falou. Aí você teve uma alteração nos elementos que determinavam a sua vontade. Mas a sua vontade agora é comer pata de grilo. Eu queria que vocês entendessem que o que Deus faz quando muda o nosso coração não é Ele forçar a nossa vontade, mas é Ele mudar os elementos que a determinam. Abre um novo entendimento, né? Abre uma nova visão de coisas. Isso, Ele nos habilita a querer. É Deus quem opera em vós tanto querer quanto efetuar. Então Ele muda, Ele nos habilita. Isso aqui, ó, isso aqui é monocromático. Nós só queremos amar a nós mesmos. Deus abre um espaço e nos habilita a amar a Deus. Aí o amor a Deus passa a ser uma opção. Foi Deus quem fez a obra. A graça ela vai se tornar irresistível porque, na verdade, Deus determina, ou Deus muda as coisas que determinam o nosso ser. Porque antes, o que determinava o nosso ser? O pecado. E agora o que é que determina o nosso ser? Uma nova natureza que Deus coloca dentro de nós. Isso é metanoia. Isso é metanoia, mudança de mente. Essa metanoia, essa mudança de mente não começa fantástica, geral, grande, uma coisa absurda. Olha, só quero Deus. É aquele negócio do canto, o Senhor te quer, quero mais, não acontece imediatamente assim. Pastor, o homem ele não vem habilitado ali. Ele não, o homem não vem, o homem vem celular bloqueado, sabe? O homem vem bloqueado. Mas Deus não é pirata. Pirata é bloqueado, né? Deus vem e habilita você a pensar nele. A nossa música antes de sermos habilitados, Senhor, de ti eu fujo. A nossa música depois de habilitados é eu te busco. Aí você vai dizer, sou eu que busco. Por que sou eu que busco? Porque eu estou exercendo vontade. Eu agora posso ter vontade das coisas de Deus. Olha, a melhor ilustração, ela vem de pessoas que se convertem adultos. Posso? Pode. Você conhece Deus. Eu sentia vontade de ir para a igreja. Não tinha ninguém evangélico na família, ninguém que falasse de Deus, e eu tinha vontade de conhecer alguma coisa que eu não sabia o que era. E um dia eu fui na igreja presbiteriana lá no Centenário.
E aí todo domingo essa vontade aumentava. Conhecer, de ir para a sala de catecúmenos, e mesmo quando a gente se afasta, isso não sai. É uma coisa que outras vontades do mundo, seja o que for, você acaba esquecendo. E isso fica gravado, mesmo que você fique 30 anos sem ir na igreja, você não se esquece. Todos os dias, quando vai ter culto, você lembra. Pelo menos comigo é assim. Deus planta em nós um princípio de nova vida. Em cada um de nós Ele planta de uma maneira diferente. Deus habilita um desejo de conhecer o Criador em cada um de nós de uma maneira diferente. É isso aqui que nós chamamos de nova vida ou regeneração. O novo nascimento. Na verdade, você antes, sem isso aqui, só se inclinava para longe de Deus e para amar a si mesmo como Deus, usando os ídolos. Mas Deus agora começa a habilitar você. Como você disse, no início, ela aparentemente não tem muito efeito. Foi a sua experiência. Que hoje, talvez, você olhe para trás e fale, agora eu entendo, naquela época, alguma coisa já estava acontecendo e eu não tinha ainda noção. Essa sementinha não morre. Essa sementinha, ela não morre. Acho que nessas aulas nós não vamos tratar disso. Eu sei que a gente faz um parênteses. Eu vou falar sobre o núcleo de fé inapagável na sua mente. Deus planta um núcleo de fé que nada pode apagar. Ela pode até, veja, isso aqui vai sofrendo uma expansão e vai tomando mais espaço na sua mente. E você vai sendo cada vez mais habilitado. É o que Paulo fala em Filipenses: desenvolver a salvação. É sair do ponto inicial e ir crescendo. Pode falar, irmão. Mas ela desenvolve você buscando, não sozinho. Sim, não desenvolve. Aí é que dá. Ela é plantada por Deus. Mas Deus vai usar a sua vontade agora, habilitada, para ir crescendo. Por isso que agora Paulo vai falar, desenvolver. Paulo não fala assim, fica paradinho enquanto Deus desenvolve. Pastor, eu não tenho dúvida nenhuma quanto ao senhor fala com relação à eleição, né? Certo. Nenhuma. Obrigado. Mas quando o senhor coloca, quando eu estudo, o senhor fala em desenvolvimento da salvação, eu vou cair de novo naquela, né? Na Bíblia de Genebra, quando nesse texto até que o senhor leu aqui, Filipenses 2, 2:12, né? Ele fala que na segunda parte do versículo. Porém, mas agora, na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Eu tenho uma dúvida assim, quando o senhor fala, então não tem nenhuma dúvida quanto à eleição. Certo. Essa vontade que o senhor falou ali, ela é colocada na mão daqueles que são eleitos. Sim, nos que são eleitos. Aí, é assim, plantada só nos eleitos. Tá. Aí assim, quando o senhor, ainda eu acredito que tem, e eu vi pessoas da nossa igreja, aqui mesmo, com essa dúvida, de que quando o senhor fala desde o momento da salvação, é como se a pessoa vivesse. Entendi. É como se ela vivesse com um facão aqui na cabeça. Entendi. Que se eu sair da igreja, eu vou perder a salvação. Tá. Né? Não. E na Bíblia de Genebra, até que está aqui no nosso nome privado, que eu alguém aqui. Está colando, né, Val? Fiquei contente não porque eu tenho da minha mãe em casa, então eu não vai justificar, não, está colando. Mas assim, na Bíblia de Genebra. Vou separar vocês dois da prova. Na Bíblia de Genebra, quando ela fala sobre o desenvolvimento da salvação, ela explica. Não é a conquista de da salvação. santificação. É lógico, é isso mesmo. É então, isso mesmo. A minha preocupação é que ainda há pessoas que pensam exatamente isso, que a salvação, eu tenho que ter um processo para alcançar. Se eu interromper esse processo, eu vou perder a salvação. É porque a gente usa a palavra salvação, a gente pegou a palavra salvação e a gente limita a palavra salvação ao momento da conversão.
fui convertido, então fui salvo. Como se a salvação não funcionasse mais. Aí passa a ter outro nome, santificação. Nesse texto, a palavra salvação é usada como um sinônimo de santificação. Porque salvação, meus irmãos, é ser liberto de toda a influência do pecado. É ser liberto da ira, eu já falei, é ser liberto da ira e ao mesmo tempo das avarias do pecado que ainda estão na nossa vida. Então assim, nós somos salvos da ira, Deus tira a ira, e agora vem salvar-nos ou santificar-nos para Ele, vem salvar-nos da podridão do pecado que ainda estava na nossa carne. Eu sempre uso os mesmos exemplos, eu não consigo mudar, de um. Você, aqui é você, tá? E você está num poço de lama. Você está num poço de lama. Essa é a sua situação sem Cristo. O que Cristo faz? Tira você daqui e põe você aqui. Tirou-me do tremedal de lama. Só que agora tem um detalhe. Você ainda tem lama sobre você, não tem? Então primeiro Ele te tira da lama e depois tira a lama de você. São dois processos que se complementam. Ele te salva e completa essa salvação, desenvolvendo essa salvação, limpando você. Você já está salvo, mas ainda está sujo. Estamos manchados. Pastor, e com cada um ele tem métodos diferentes. O método é o mesmo. Ele não O método é o mesmo. mais provas com um e com o outro. Não, mas o método é o mesmo. O que ele faz é trabalhar esse método de maneira diferente. Uns mais intensos, mais velozmente, outros por meio de provas. Uns precisam de buchinha, outros de bombril, uns outros precisam de paulada. Por exemplo, a Jaqueline, né? Nossa, precisou de paulada. Paulo, que era o esposo dela, o apelido é paulada. É isso que eu quis dizer. Mas tem confirmação. Mudanças tem confirmação. Também, essas mudanças. Tá bem. Primeira de Pedro, ou segundo, não sei. Sempre bom. Primeira de Pedro. Então, a graça, eu queria dizer para vocês que a graça ela é considerada irresistível, não porque ela determina a nossa vontade, ela manipula a nossa vontade, mas é porque ela muda os elementos que determinam a nossa vontade. Então ela vai produzir efeito na vida dos eleitos. Isso aqui é o coração de um eleito, vai receber isso. Só os eleitos receberão esse princípio. Baseado em quê? Naquilo que nós já vimos, no amor de Deus por você. E Deus me amou baseado em quê? No amor dele, na vontade dele. Eu acho que a eleição, uma das provas é o fato de que muitas pessoas ouvem, às vezes de maneira muito mais efetiva do que eu ouvi, do que você ouviu, e não se tocam a vida inteira e morrem sem sentir nada. Vão frequentar, às vezes nascem em famílias cristãs, exatamente. Essa semente nunca resolve nada, aparentemente. Você fala assim, o cara nasceu numa família crente, eu estou incrédulo, por quê? É a segunda de Pedro, eu falei primeira, mas é segunda, né? Quando eu falo primeira, é quase sempre é a segunda. Quando eu falo a segunda, quase sempre é a primeira. Graças a Deus, eu não sei por que acontece isso na minha mente. É um travamento. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso de número 5. Vamos a partir daí, do 5 até o verso de número 8. Alguém pode ler? Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando,
fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você percebe que você faz isso. A sua vontade está habilitada a fazer isso, a esse crescimento, a essa associação. Alguém perguntou, mas isso não vem, acho que foi Edmilson. A gente faz, à medida que a gente busca. Você tem que associar uma coisa a outra e crescendo. A infrutuosidade vai desaparecendo, você vai deixando de ser inativo, você começa a ter ações, o resultado. Agora, só para completar, verso de número 10, Eliane, lê para a gente. Acho que 9 também. 9, 10, 11, né? Não, 10, só para encurtar o caminho, vai lá. Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçais em tempo algum. Então, com isso, ao fazer isso, eu não vou ser salvo, mas eu confirmo que há algo em mim, que há um princípio de vida em mim que tem me mudado. Olha só, você tem que perceber, o crente que despreza as mudanças, o crente que despreza a obra do Espírito, o crente que não está nem aí para essas coisas que devem acontecer, de crescer na fé, de desenvolver a fé, de desenvolver a salvação, de buscar a santidade. O crente que negligencia isso, ele vai viver inseguro. Aí ele vai viver sempre inseguro. Será que eu sou eleito? Será que eu não sou? Mas à medida em que você observa, que só pode ser um princípio de vida, porque eu não buscaria Deus assim, sozinho não. Gente, não é difícil saber se tem uma nova vida em nós. É pelas inclinações, pelo modo como a gente se inclina para Deus. Eu acho que a gente nunca pode esquecer, principalmente quem se converte depois de adulto, de onde a gente veio. De onde a gente veio, Saber as origens, acho que é essencial para a gente saber se está no caminho certo ou não. Você fazia e o que faz agora. Essas são as comparações que nós fazemos de nós conosco mesmos. Quem éramos nós? E mesmo depois de achegados ao Evangelho, há mudanças, há amadurecimentos. Pastor, uma dúvida, porque assim, parece que todas as coisas são muito lentas, né? Cada dia é uma coisinha que a gente está conquistando, né? É lento para nós, é lento assim porque eu queria que fosse mais rápido, mas para algumas pessoas, eu não sei eu acho que acontece porque Deus pode tudo, né? É uma coisa muito rápida, né? Parece que tipo daquela pessoa que mudou da água para o vinho, assim, a gente vê isso. Mas será que depois a obra vai continuar, tá? Mas é possível, né, essa mudança da água para o vinho? Você acredita não, lógico que é possível. Veja, eu disse há pouco. Que nem a Wanda da novela. Eu não acompanhei que ela se converteu. Dá água pro vinho. Dá água pro vinho vai ser. Não, deixa eu falar, não vou comentar. De fato, a dinâmica de Deus com cada um de nós é diferente. Deus sabe o que precisa fazer em cada um de nós. Deus sabe como chegar. Porque Deus conhece você de um jeito tal que Ele sabe que se Ele fizer do outro jeito, você não vai crescer. Deus sabe como agir. E Ele vai agir do jeito certo. O apóstolo Paulo, ele odiava o caminho, odiava os cristãos. Ele queria matar os cristãos, queria pô-los na cadeia. Ele se encontra com Cristo. De repente, o homem está pregando. Há um processo ainda de crescimento, que ele vai dizer, eu passei 14 anos na Arábia. Ele vai dizer, olha, lá eu aprendi muita coisa. Mas imediatamente depois que ele se converte, ele já está falando de Cristo. Você vai ver lá no livro de Atos, no capítulo 9. Mas não era esse que estava perseguindo? Não, os próprios discípulos falaram, não, gente, tem mutreta aí. Tem mutreta, esse cara está enganando a gente. Ele está se fazendo de crente para, ó. Quem que falou? Pastor, mas a nossa mente, assim, nós temos muita dificuldade de aceitar. Nós aceitamos a conversão de Paulo e toda essa. Mas hoje, quando nós
se na televisão alguém, um cara que estuprou uma criança, e o cara vai para lá e se converte, nós temos grande dificuldade em aceitar isso. Por quê, né? O senhor consegue me explicar? Eu consigo explicar. Por quê, né? Não, Paulo ensina, não, mas Paulo... Eu consigo sugerir uma explicação. Não sei se explica. Por que nós condenamos essa pessoa? Porque nós temos uma ideia de que todo mundo tem que ser como a gente. Que Deus tem que operar em todo mundo como operou na minha vida. Se na minha vida foi gradativo, ninguém pode ser melhor que eu. Se a gente pegar o casal da e a gente se converte... Por isso que eu falei que nós não estamos numa corrida para quem se santifica mais e mais depressa. Nós estamos numa caminhada em que todos temos que trabalhar. Lógico, nós ficamos muito céticos. A pessoa lá, o cara era cantor de... Não, vamos mudar o exemplo. O cara era ator de filme pornográfico. Aí os filmes dele pararam de fazer sucesso, de repente ele aparece, virou cantor gospel. A gente fica meio assim, meio cético. Eu acho que uma dose de ceticismo é natural do ser humano, mas eu acho que a gente não pode ser determinista. Não, isso é mentira, isso é verdade. Não julgueis. Porque como é que a gente vai dizer Deus não fez? Agora, o que a gente tem que fazer? Vamos esperar os frutos. Vamos esperar. E vamos ajudar o irmão. De repente, se você conhece alguém nessa situação, ajuda a pessoa a melhorar. Não precisa ficar torcendo para ele cair só para você provar a sua tese. Porque a gente torce muito para vocês. Fulano, eu acabei de ver no rádio, acabei de ver na internet, fala alguém que se convertesse aí, ia ser um Sylvester Stallone? Ele não é crente não? Isso que eu vou levar. Valdomiro, né? Stallone se converteu. Sei lá, pega um cara assim largado nesse mundo e você se converteu. Há uma tendência nossa, principalmente de nós mais engomadinhos, principalmente de nós presbiterianos um pouco mais engomadinhos, há uma tendência nossa de achar Fernandinho Beirão se converteu. A tendência nossa, você não acredita. Gente, temos que parar com isso. Podemos até não acreditar, mas se a gente puder ajudar, é melhor. Dizer que o cantor que morreu de overdose tinha se convertido antes, aquele rapaz, Chorão. Ele chegou a cantar, pastor, uma banda gospel. Ao Cubo, ele tem uma música junto com eles. Mas eu acho que ele usou cocaína antes de morrer, eu acho que esse exemplo é melhor. Você é pastora, né? Vocês acham que... Não, pera lá, meu irmão. Pera lá. Eu também tenho lá meu ceticismo. Mas, se eu puder ajudar, por que eu vou atrapalhar? Isso. O que eu quero que vocês pensem é que esta obra de dar nova vida é de Deus. Ele faz a quem Ele quer. Agora, pode ser que o cantor, ou a cantora, ou a assassina tenha se convertido, mas a salvação não se processou numa ampla obra, que tenha mudado amplamente. Quantas pessoas crentes se converterem têm uma dificuldade grande de abandonar o cigarro, os efeitos que o álcool produziu ao longo dos anos. Nós precisamos de um olhar para a regeneração que coloque tudo isso na mão de Deus. Agora, nós temos que saber que as pessoas vão sendo transformadas à medida que o convívio com a fé e com as pessoas da fé vai ajudando-as. Se você for um missionário que vai lá para Cracolândia, preguei o Evangelho, a pessoa se converteu, creio que Deus pôs uma regeneração, vai esperar que ele largue o crack no estalo?
Você tocou, ele usou cocaína antes. Eu não sei as circunstâncias. Meus irmãos, eu não sei as circunstâncias. E se ele tivesse, que nem alguns de nós, ou eu, muitas vezes, tivesse mentido antes de ir para o inferno, de morrer? Qual é a diferença? Ah, eu uso cocaína, mas cocaína é contra a lei, mentir não. Ah, não é? Não é contra a lei de Deus. Eu também sabia falar. A gente pode ter opiniões, mas nós crentes temos de crer na graça irresistível. Isso eu acho que já é parte desse processo. Humanamente a gente tem signos, né? Mas como é que a gente pode julgar isso? Agora, nós não podemos ser inocentes úteis, é verdade. Saiu a moça lá da cadeia, ela disse que é pastora. Puxa, ela disse, pastora, vou lá para a igreja dela, você. Calma. Pastor, vamos ver uma maneira. O cara que matou a filha agora, velho, né, do padre, ele se converteu, ele sabia que está cristão há um tempo já, né? E assim, realmente as pessoas, a gente tem isso que eu falo, né? Gente, nós não temos como ver isso acontecendo no coração. Se tivesse uma maquininha de raio-x para detectar novo nascimento, tudo bem, mas não existe. Só tem um jeito: frutos. Os frutos vão ajudando a gente a perceber. Só que a vida da gente ainda é determinada pelas duas naturezas. A vontade ainda é determinada pelos elementos novos da nova vida, mas ainda é determinada pelos elementos antigos da velha vida, ou do velho homem. Duas palavras aqui, depois assim, quem que levantou a mão? Vai lá. Como o senhor tem falado, a salvação individual. Né? E dentro dessa salvação, Deus age diferentemente em cada pessoa. Diferentemente. O que acontece, como nós estamos falando aqui, que a gente não tem que olhar o que Deus está fazendo na vida do outro, olhar o que está fazendo na sua vida. Como, por exemplo, antes de você se converter, por exemplo, comprar CD pirata é uma coisa muito natural. Deus começa a agir na sua vida e comprar um CD pirata não é uma coisa cristã. E automaticamente você vai mudando essa atitude, a sua própria mente vai alterando. Então, para cada pessoa tem um valor diferente. Cada pessoa tem um caminho diferente e vai alcançando esse estado de consciência numa medida diferente. Parece um cara lá na porta da sua casa vendendo um tênis, daquele que custa R$1.000 por R$200. Você faz 2 por 300, ele tá fácil. 190 faz. Você é uma questão de consciência. Consciência que vai amadurecendo. Quando você conversando, esse cara roubou, esse cara está traficando, eu não vou entrar nessa. É até uma consciência social que aumenta, né? Mas vamos pensar numa consciência cristã. A ideia não é nem essa, né? Social não, é que você. Agora, de repente a pessoa ainda não tem esses valores já desenvolvidos, mesmo tendo já uma nova vida. Desculpa, a gente tem que admitir isso, não temos que ser realistas. Eu estou pegando um exemplo gritante, mas existem outros, tá? Tem crente que acha que pornografia, um pouquinho de pornografia apimenta a relação. E acha isso natural. É falta de amadurecimento, não tem dúvida. Então, nós precisamos entender que há uma dinâmica do Espírito Santo. Agora, quando a pessoa faz isso, ela está pecando? Está pecando. Ela está sendo determinada por um amor a si mesmo, que é a raiz do pecado. Porque ela está procurando vantagem para si mesma a despeito da palavra. Só que muitas vezes ela ainda, essa força da palavra, essa força da nova vida, ainda não superou muitas forças do velho homem. Então vai ser aquela constante luta que lá em Gálatas Paulo chama de a carne militando contra o espírito. Ok? Vamos organizar agora aqui. Será que agora eu consegui mostrar para vocês que Deus, não acusem Deus, né, ou Deus calvinista, de ser um déspota
que mexe, que obriga você. Não obriga, ele habilita a sua vontade. Mas quem faz é você. Foi você que decidiu vir hoje à escola dominical para ouvir a palavra de Deus. Você não levantou de manhã, eu não quero ir para a igreja, mas Deus está me obrigando a ir para a escola dominical. Não, Deus moveu sua vontade. Quais os elementos que Ele usou para isso? Não sei. Às vezes usa Se alguém hoje chegar em casa e for colher grilos para tirar as patas, para fritar, para experimentar, foi o que eu disse que determinou a sua vontade. Qualquer coisa de livre. Se na hora do nhoque tiver coisa crocante, se tiver coisa crocante, eu digo, pastor, vamos vir aqui. Irmãos, agora vem aqui uma pergunta que vai ser o tema dos nossos próximos estudos. Eu acho que hoje não vai dar tempo da gente chegar lá. Que horas são? Acabou de tocar. Acabou de dar o final. Acabou de dar o primeiro? É. Essa nova vida, esse novo nascimento, esse sinal de vida em nós, quando é que ele vem? O que tem que acontecer para que ele seja implantado em nós? Há duas correntes. Elas são muito próximas, duas correntes de pensamento. Nós temos uma doutrina chamada chamado eficaz. É a pregação da palavra. Quando você ouve a palavra e a palavra faz sentido em você, uma corrente diz assim: olha, é a palavra, esse chamado eficaz de Deus, que é o plantador desta nova vida. Particularmente, eu respeito essa posição, tem muita gente boa que segue essa linha. Eu já penso diferente. Vou fazer o mesmo desenho. Eu penso que eu só consigo ouvir o chamado eficaz. Eu só consigo ouvir esse chamado porque Deus planta em mim uma nova vida e uma capacidade de ouvir. Ela me habilita a ouvir o chamado. A nova vida me habilita a ouvir o chamado. Há muitos bons teólogos que dizem, não, o chamado vem antes da nova vida. Mas no fundo, é só uma questão didática. Talvez essas coisas aconteçam assim, imediatamente. Mas o Ricardo está dizendo o seguinte: olha, eu não sabia que era. Eu não era de igreja. Eu estava escutando na televisão, lendo, e então, me despertava algo assim. Mas alguém diria assim, mas essas leituras, o fato de você já ter ouvido, já tinha implantado em você. Você começa a ter consciência disso. Eu respeito as duas. Se você quiser ter uma ou outra, tanto faz. Tostinhos, fresquinhos. No fundo, essas são obras inseparáveis. Elas estão muito próximas uma da outra. Talvez seja até impossível distinguir. Lá no blog, é que no blog eu coloquei só uma parte dessa aula, sobre regeneração, graça irresistível. Mas no blog vai ter lá uma pergunta assim: quem veio primeiro? O chamado ou a regeneração? Eu particularmente acho que é a regeneração. Mas não me oponho. Por quê? Gente, existem textos bíblicos. Não é se regenerou só. Foi regenerado. Não é que eu me regenerei, não é regenerado mudando. Eu mudei o meu pensamento. Deus me deu uma nova vida. Regeneração nesse sentido. Porque a gente usa a palavra regeneração para pensando na pessoa que fez o mal, agora ele está regenerado. Nascimento, novo nascimento. Quem veio primeiro, novo nascimento ou o chamado? Não sei. Mas a maioria tende para onde? A maioria para a primeira. Para a primeira? Diferente da minha. Não tem. A maioria tende para a primeira. Pastor, ele só vai obedecer ao chamado eficaz se ele tiver ali a marca de um eleito, né?
Não, eu vou com o senhor também aí nessa. Os dois, vem cá, os dois são eleitos antes da fundação do mundo. Mas eles veem a nova vida antes e depois ouvem o chamado, eles ouvem o chamado para ter a nova vida. Eu penso assim, mas a maioria dos bons teólogos pensa do outro jeito. Eu ouso discordar dos bons, mas tem outros bons também que pensam como então. Nós estamos brigando nisso daí. Eu queria separar, eu li um texto essa manhã, deixa eu só. Acho que foi chamado aqui. Você acha que foi chamado? Muito bem, respondeu a chamada? Está respondendo, isso mesmo. Deixa eu só pegar aqui, eu li hoje cedo. Cheiro de pão de queijo, tem pão de queijo aí, gente? Acho que é os gringos. Alguém abre aí pra gente, por favor. Por favor, abra aí. Verso de número, capítulo 1, 18 de Tiago. Tiago 1, 18. 1, 18. 1, 18. Os textos bíblicos parecem apresentar de forma mais intensa essa versão cívica. E achar aí, Tiago 1, 18. Pois segundo o seu querer, ele nos regenerou pela palavra da verdade. Fala. Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nos regenerou pela palavra. O que fortalece, na minha visão, aí, a partir do texto. Então, mas eu fico pensando o seguinte: gerou, mas gerou é gerar de novo. Não está falando do nosso primeiro nascimento, está falando do nosso nascimento espiritual. Essa é a ideia, que é o regenerar, é a nova vida em Cristo. Tá? Nos fez nova criatura. Pastor, posso entender esse querer como chamado de criado? Pois, segundo o seu querer. É o querer dele, é o chamado. Ele nos gerou? O chamado é a palavra, pela palavra, segundo o seu querer. Não. Agora, aí você vai invertendo, né? Eu vou nessa linha. Porque para mim é o seguinte: como é que eu vou ouvir o chamado se antes de. Eu não tenho ouvidos para a palavra? Então, essa aqui vai ser a nossa discussão na próxima aula, irmãos. Eu queria propor a vocês o seguinte: se possível, e estudassem textos bíblicos que falem sobre o chamado. Por exemplo, Romanos capítulo de número 10. Para que a gente pudesse trazer aqui essa discussão. Por que essa discussão é importante? Porque vocês têm que saber o que está acontecendo e como aconteceu na sua vida. E como você pode trabalhar. Eu não disse que a salvação é um processo que vai crescendo? Deus continua chamando você para perto dele. Ele está habilitando você continuamente a ouvir a voz dele. Então nós precisamos discutir e ver como é que isso se opera. Tá legal? Espero que a primeira etapa a gente tenha vencido ou esclarecido alguma coisa. Qualquer pergunta? O senhor é interessante, porque a gente vai ter que encontrar a criança, mas ela vai se ensinar. A criança ela não é convertida, né? A gente não sabe, né? Mas enfim, vai haver aquela regeneração, né, da criança para lá na frente ela aceitar o chamado. Pelo menos é assim que nós fazemos, não é? Mas vem cá. Não, é bem assim. Plantar sementinha, pastor. Mas não é assim tão simples. Peraí, diz aí errado. Antes aí vai gerar uma pessoa, a gente vai plantar sementinha. Aí depois que Deus vai regando, né? Vai fazendo brotar aquela semente. E a partir do princípio de Deus tem que habilitar para a gente. Habilitar para a gente receber, eu acho que são. Mas espera lá, gente. Presta atenção nisso. Nem todo. A gente está partindo do pressuposto que a criança não pode ser regenerada criança. Pode sim, senhor. Nós podemos, uma criança pode receber a nova vida
ainda no ventre materno. Ainda no ventre materno. Abra lá em Jeremias, capítulo 1. Não é isso que determina. Escuta só, não é nasceu na família cristã que determina essa regeneração. O que determina a nova vida? A eleição. Eleição. É isso aí, ponto. Agora, o que determina se a eleição vai se operar ao longo da minha vida adulta, ao longo da minha vida como criança ou na minha vida intrauterina? O que determina? A dinâmica do Espírito, como Deus quer fazer essa obra. Vamos ver o caso de Jeremias, só para um exemplo. Capítulo 1, verso de número 4 e 5. Leia aí. A mim me veio, foi a palavra do Senhor dizendo: O que Deus disse para ele? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi. E antes que saísse da madre, te consagrei. Olha lá. Te constituí profeta das nações. Quando foi consagrada a vida de Jeremias para Deus? Antes de sair da madre. João Batista, no ventre de Isabel, quando Jesus Cristo chega no ventre de Maria, a criança se manifesta. Nós só podemos nos manifestar a Deus se tivermos o Espírito Santo. É Ele que nos habilita. Então, nós entendemos, principalmente a nossa doutrina, de que crianças podem receber a regeneração. O que elas ainda não têm, gente, o que elas ainda não têm, é o desenvolvimento desta vida, que aí vem inculcar a palavra para desenvolver. Entendido? Perguntas? Esse caso de Jeremias para mim é o simbólico, assim, bíblico. Simbólico? Simbólico não, né? É a ilustração bíblica que fala assim, está claro. Mas não só Jeremias, nós temos outros textos, João Batista, tá? Que é habilitado a reagir à presença de Deus